Lando Norris está desesperado, parte 2. Tá, eu sei que eu tô pegando muito no pé do piloto britânico da McLaren. Sei que muito provavelmente você que está assistindo esse vídeo também está fazendo isso. Mas agora chegou a hora da gente conversar sobre algo que o Lando Norris não fazia e decidiu fazer, o que pode ser uma perspectiva de melhora do futuro para ele como piloto e não necessariamente relacionado à McLaren ou às questões técnicas, porque a gente também deve levar isso em consideração nessa análise sobre o desempenho do Norris até agora. Ele perdeu a liderança do campeonato para o Oscar Piastri no último GP da Arábia Saudita. Isso já era esperado, mas dessa vez, no lugar de ficar culpando o asfalto, o tempo frio, o Max Verstappen que não erra, a estratégia de equipe, ele decidiu fazer algo que particularmente me surpreendeu e que estava faltando há algum tempo para ele. Autocrítica. O Lando Norris culpou a ele mesmo pela primeira vez em muito tempo. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Eu sou Eduardo Moreira e esses são os meus 5 centavos sobre a autocrítica que o Lando Norris fez após o GP da Arábia Saudita. A gente sabe muito bem que o Norris basicamente jogou fora as suas chances de vitória com o erro que ele cometeu no treino do sábado. A batida dele foi muito estranha, a batida dele pode ter sinalizado que, eventualmente, ele está naquela fase de desespero mesmo, que as coisas estão saindo do controle dele, mas também pode indicar, tal e como a Juliana Ferrazoli, que acompanha a Fórmula 1 muito mais de perto do que eu, que há sim um problema oculto naquela McLaren quase perfeita, que na verdade não é exatamente um problema. De acordo com a Juliana, existe a questão dos ajustes do carro e do comportamento do carro em função das características do piloto, da dirigibilidade do piloto. E essa McLaren casou melhor com o estilo do Oscar Piastri. E sem falar que a gente também tem que esperar para ver como é que vai ficar a McLaren depois que mudar as diretivas técnicas para a análise da flexibilização das asas. Porque muitos apostam que a temporada pode virar quando essa diretriz nova, que é mais rígida, com uma análise mais apurada, quando ela entrar em ação, e aí talvez a McLaren perca sua maior vantagem. Particularmente não acho que é isso que vai acontecer, mas eu vou esperar para ver. Então a Juliana colocou no vídeo dela de análise da corrida que o Norris está com esse problema de adaptação à dirigibilidade, ao comportamento do carro, em função das mudanças e das atualizações que a McLaren fez de um ano para outro. Só que tem um detalhe. Há algum tempo eu venho reclamando que o Norris é o tipo de pessoa, e eu estou falando da pessoa, não do piloto, que tende a não olhar para dentro de si mesmo para analisar o que ele está fazendo de errado. No ano passado, ele deu uma entrevista horrorosa no final da temporada, afirmando com todas as letras que não precisava de nada de especial para superar o Max Verstappen. Bastava largar na frente dele e terminar a corrida na frente dele. Eu discordei frontalmente porque, por mais que as pessoas tenham coisas contra o Verstappen, eu acho que detratores e aficionados, os simpatizantes ou fãs do Verstappen, acho que é uma unanimidade de que a gente está falando de um dos melhores pilotos da história da Fórmula 1, o maior talento dessa geração, e que não é fácil superar o Verstappen em pista. Talvez o Oscar Piastri tenha ligado o modo para dar jeito em louco, 1,5 louco, para dizer para o mundo que ele está disposto a enfrentar o Max, e aquele lance na primeira volta do GP da Arábia Saudita seja um sinal de que ele realmente não está disposto a arregar para o Max Verstappen, porque ele fez basicamente a mesma coisa que o Verstappen fez com vários dos seus adversários. Aquele lance polêmico que tem um monte de gente publicando print de sobrinho com seta para tentar provar um ponto sobre quem estava na frente do apex da curva. Só que é o tal negócio, o ponto de tangência da curva estava metros atrás e o Verstappen só estava na frente porque ele não fez menção nenhuma em desacelerar, frear, tangenciar a curva. Mas isso fica para outro momento. Então o Piastri está mais disposto a enfrentar o Max pela frieza, pela cara dele de, sei lá, de pessoa que não liga para notícia nenhuma, seja positiva ou negativa.
algo que o Norris claramente não tem. O Norris ele é mais passional, ele se deixa levar mais pela emoção. O humor do Norris se alterna com relativa facilidade em função de tudo o que está acontecendo com ele dentro da pista. E isso ficou claro em Jeddah, quando, após corrida, e essa entrevista está disponível no site da Fórmula 1, o site oficial, ele fala com todas as letras que, sim, dessa vez o problema foi ele. Ele também falou uma coisa muito interessante que eu acho que está pegando para alguns pilotos, porque é uma maratona intensa no começo da temporada. Se você parar para pensar, foram 5 etapas em menos de 2 meses, com um final de semana de intervalo entre as corridas. Agora que eles estão tendo uma pausa também de uma semana, para o GP de Miami, que vai acontecer no final de semana dos dias 3 e 4 de maio. Então, está sendo muito intenso para todos eles, e o Norris também falou sobre isso, dizendo que ele está cansado, que precisa descansar, que ele precisa relaxar e que ele entende que as falhas que ele cometeu em Jeddah comprometeram o desempenho da corrida. E isso porque o Norris teve uma performance elogiável, ele recuperou, ou se recuperou da condição de largada, ele largou em 10º, terminou a prova em 4º, o que para muitos é: olha, você não fez mais do que sua obrigação, uma vez que você tem o melhor carro do grid. Então, todas essas questões precisam ser colocadas dentro dessa equação para explicar por que o Norris está batendo cabeça nesse momento. Eu não gostaria de ser o Lando Norris agora, nessa fase do campeonato, porque a gente sabe que o Norris, pelo menos na teoria, ele começou esse campeonato como o maior favorito ao título. Afinal de contas, ele foi o vice-campeão da temporada passada. E ele tem o melhor carro. Na teoria de Norris, se ele começasse na frente desde o começo, ele acumularia pontos suficientes para ser campeão no final, que foi mais ou menos a estratégia que o Verstappen acumulou, fez no ano passado. Ele acumulou uma gordura incrível até chegar ao GP de Miami, depois disso ele não tinha mais o melhor carro, mas mesmo assim, mesmo não tendo o melhor carro, o Verstappen conquistou o título marcando mais pontos que o Norris depois daquele GP de Miami que o Norris finalmente conquistou sua primeira vitória na Fórmula 1. Parece que faz tempo, mas foi no ano passado. Então, e de fato o Norris parece que se tocou que ele precisa fazer a autocrítica, a autoavaliação e não depender exclusivamente de fatores externos para vencer corridas. Não estou dizendo objetivamente que ele depende disso. Eu acho que o ritmo de corrida dele é muito bom, eu acho que ele é um piloto rápido, ele aparentemente está largando melhor em 2025, o que é uma evolução em relação a tudo que nós vimos no ano passado. É positivo para ele, porque ele entendeu, pelo menos neste aspecto, ele entendeu que largar na frente e largar bem é meio caminho andado em várias pistas para conquistar a vitória e com isso acumular pontos importantes, mas ele ainda precisa entender que parte dele tem que vir dele o algo a mais para superar o Verstappen e agora para superar o Piastri, porque no caso do Piastri, ele não tem absolutamente nada a perder essa altura do campeonato. Ele está líder e se ele perder a liderança lá na frente, absolutamente normal, ele não perdeu nada. Ele não tem obrigação nenhuma em buscar esse título mundial. É claro que ele tem um desejo, mas obrigação ele não tem. Se ele conquistar o título, ele está no lucro, por incrível que pareça. A mesma coisa o Max Verstappen. Ele não tem obrigação nenhuma de conquistar o pentacampeonato neste momento, porque o Verstappen sabe que não tem o melhor carro. Ele sabe que a Red Bull está com problemas de acerto, de pré-configuração do carro, e eles precisam sempre ficar ajustando o refinamento do acerto que vem de fábrica, o pré-setup, eles precisam evoluir ao longo do final de semana, e nisso a Red Bull é muito competente. O Verstappen sabe que tem que andar no limite para poder extrair alguma coisa do carro. Então, neste momento, o Verstappen é favorito ao título porque ele é o Max Verstappen, mas ele sabe que as chances não são favoráveis para ele esse ano. Então, dentro desse cenário apresentado, quem tem a maior obrigação de conquistar o título, e, de novo, obrigação dentro do contexto aplicado,
é o Lando Norris. E o Norris, nesse momento, está se vendo na possibilidade de perder, inclusive, a terceira posição no campeonato de pilotos. Não gostaria de ser o Norris, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, ver ele reclamando dele mesmo, olhando para dentro de si, entendendo que o erro foi dele no acidente que ele sofreu no sábado no qualificatório, que ele também errou na entrada e saída dos pits, ele poderia ter recebido punição por aquilo, que ele se envolveu em uma disputa estúpida com o Hamilton, não sabendo trabalhar com as áreas de detecção de DRS, podendo ultrapassar o heptacampeão do mundo de uma forma mais fácil e não ficar se envolvendo numa disputa, numa troca de posições desnecessárias. Parece que o Norris está acordando para tudo isso. E se ele conseguir acordar a tempo de também contribuir tecnicamente para que a McLaren se ajuste mais ao estilo dele, ou que pelo menos esse problema de condução e dirigibilidade envolvendo especificamente o Norris seja corrigido, quem sabe o Norris ainda mantenha suas chances de finalmente ser campeão do mundo. Nesse momento, eu não apostaria no Norris como campeão. De verdade, eu adoraria ver o Piastri conquistando esse título pela história, pelo contexto do todo e pelo potencial que o Piastri já demonstra em ser campeão do mundo. Muitos afirmam que o Piastri é sim melhor que o Norris. Por enquanto, eu acho que ele é mais frio e mais um louco e meio do que o piloto com fofinho com cara de quem vai visitar a volta do domingo para comer a macarronada. Mas é um lampejo, é uma luz do fim do túnel e não é o trem vindo na direção contrária. Ver o Norris fazendo autocrítica, reclamando dele mesmo. Quem sabe liga um start para que ele comece a corrigir aquilo que está errado e quem sabe ter a possibilidade de buscar o título em 2025.